Olá! Hoje a gente vai fazer um passeio pelos porões e sótãos das nossas mentes. Meu convidado de hoje é muito sorridente, curioso, tolerante, natural de Novo Hamburgo, filho do seu Nelson, da dona Traude, cursou medicina na URGS, onde fez mestrado em clínica médica. Marido da Rogéria, foi residente em psiquiatria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Pai da Amanda e do Gustavo, atualmente trabalha com consultório privado como psiquiatra clínico e psicoterapia e como professor do curso de especialização em psicoterapia de orientação analítica do CELG na URGS. Hoje teremos uma conversa de peso com Fernando Muhlenberg Schneider. Doutor Fernando Schneider, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado pelo convite, finalmente pude atender. Eu estou atrás do Fernando há muito tempo já, a agenda dele. Doutor, você não trabalha demais, não, doutor? De Quando a gente noite, faz uma coisa né? que gosta... Não cansa? É verdade. Se bem que nos últimos anos eu me sinto mais cansado, né? Porque a agenda é muito concorrida, muito lotada. Eu já lhe falei que vários amigos lhe procuraram em vários momentos. E, invariavelmente, em vários momentos, era muito difícil de conseguir horário com o senhor mesmo, né? A agenda é bem concorrida. Deve dar uma alegria enorme para um médico, né? É bom, né? É bom. É exagero dizer que a gente vai fazer uma viagem aqui pelo subconsciente das nossas mentes, pelos porões e sótãos da mente? Como é que é isso? Eu não sei, vamos ver o que vai rolar, Vamos né? falar primeiro dos teus porões? Conta pra mim como é que é essa história aí, filho da dona Trautschneider, Marie Trautschneider, que é reconhecidamente um monstro da educação aqui da nossa cidade, da nossa região. E do teu pai, de uma lembrança muito afetiva da nossa cidade, pelo espaço que ocupava ali do armazém, no centro, no coração de Novo Hamburgo, na Bento Gonçalves. Né? É o Pilger. O Pilger, né? Certamente isso foi uma coisa bastante importante na minha formação e que, com o passar dos anos, é que a gente vai se dando conta, né? Tu vês que a minha mãe tem uma trajetória excepcional na educação. Eu acho que a minha mãe não tem ideia, às vezes, né, da importância que ela tem. Né? A gente almoça juntos regularmente, né? E a gente às vezes almoçava ali no centro, num restaurante, e olha, foram poucas as vezes que não se parou o almoço porque alguém parou junto à mesa para conversar com a mãe. Né? Ex-alunos, ex-colegas, amigas, a turma da liga, né? A mãe se envolveu muito em várias instâncias da comunidade, né? Embora ela não seja hamburguense, né? Ela é visceralmente da nossa cidade, né? E ela é um modelo excepcional para mim. Né? A gente vai se dando conta com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e vai vendo as coisas, né? Assim foi também com o pai. O pai... eu tinha no armazém, né, no Pilger, como todo mundo chamava, porque antigamente ali era o hotel, né, com o tio Guinter, né, os dois. E era um local, na época, se eu vou me lembrar, tu vê no Novo Hamburgo de 1970, né, dos anos 70, tinha os Samas, né, e a gente não tinha, assim, supermercados, como hoje em dia é usual, né. Então, as pessoas vinham, por exemplo, quem ia fazer uma festa, chegava lá e dizia, eu preciso de um pão de sanduíche. Porque uma vez por semana, ou o pai ou o tio Guinter ia a Porto Alegre comprar coisas. Então eles compravam iogurte, porque não existia iogurte no Novo Hamburgo. Né? O pão preto da padaria Weimann, né? E assim por diante. Né? E às vezes então vinha um pão de sanduíche para fazer torta fria. Né? Algumas vezes eu acompanhei o pai nessas idas, né, de Kombi, depois eles compraram uma caminhonete e tal. Então, e ele cresceu, né, os dois, a mamãe também, passou a infância aqui no Novo Hamburgo, numa época que o Novo Hamburgo era muito pequena, as pessoas todas se conheciam. Né? Era realmente uma aldeiazinha, né? Era uma cidade... Qual é teu sobrenome? Qual é tua família? Quem é teu pai? E eu peguei isso ainda, né? Primeiro uma geração falava alemão, né? A geração dos meus avós, né? Falava alemão. Eu tenho uma lembrança, meu avô sentado na calçada, ali na Bento, com uma cadeira de palha,
outra cadeira de palha do lado, uma chaleira no chão, tomando chimarrão, e eu sentado com o vô. Aí vinha uma pessoa, começava a falar, eu levantava, claro, né? A pessoa sentava e eles conversando em alemão. Eu não entendia bolhufas, ficava por ali, né? E a gente via isso, né? Das pessoas se encontrarem, falarem alemão e tal. Mas depois a cidade, obviamente, cresceu barbaramente, né? Mas o núcleo aquele, em alguma medida, ainda existe. O né? núcleo duro. O núcleo de Novo duro, Hamburgo. né? E tinha isso, né? E era de frente o trabalho da mãe e do pai, né? Era diferente. Era diferente. Primeiro na escola antiga, né? Onde hoje é a comunidade evangélica. E tinha Na esquina do uma Calçadão, casa ali, onde eram as quintas séries. E depois, eu acho que foi 73, ou 70, primeiro, não, foi 72, eu acho, que a gente se mudou para o prédio do Oswaldo Cruz, como ele é agora, que eu estava na terceira série, que foi o ano que eu fui aluno da Dona Traut. Né? Como é que é essa história, hein? Essa é uma história, parte do folclore familiar, né? Porque... Dona Traut muito rigorosa? Em casa era? Não era muito rigorosa, né? Mãezona. Também não era mãezona, vamos colocar num meio termo. Então, assim, uma boa né? disciplinadora. Eu acho que sim, acho que sim. Era ela ou o pai que dava disciplina? Era assim, ó, que eu vou Que a contar gente pro teu pai. sempre encontra- É que eu vou falar com o teu pai. Porque o pai passava o dia no armazém, vinha para almoçar, o armazém fechava ao meio-dia. Na minha vida era em torno da Bento, tu imagina? Nós morávamos... A vida era Bento, né? Morávamos ali na Bento, perto do antigo Inamps, né? Ali no INSS, né? E 2 quadras para lá era o armazém e a escola. Né? Então a gente se movimentava a pé, as crianças, né? Corria a rua. Novo Hamburgo dos anos 70 era maravilhoso. E que hoje as pessoas têm um carinho enorme por ter tido aula com a tua mãe, para ti foi um grande drama aquele ano, é isso? Hoje a gente ri muito, né? Lembrando das coisas daquela época, porque a mãe, na época, o Oswaldo Cruz tinha uma terceira série de manhã e uma terceira série à tarde. Bom, a história já começava assim, né? Eu estudei a primeira e segunda série do outro lado, foi da dona Elba Taufer, né? E da dona Doris. E tinha um dicionário só que percorria a sala, sempre vinha alguém pedir o dicionário. E às vezes o castigo era ficar atrás da porta. Eu não sei porquê, de vez em quando eu estava atrás da porta. Então o meu medo é minha mãe aparecer para pedir o dicionário e me pegar ali. Né? Que maravilha. Como se as outras professoras não se falassem. Né? Sim, imagina. Aquilo era um negócio. E era uma coisa engraçada, porque a relação com a escola, para mim, efetivamente, era uma extensão da minha casa. Era uma extensão. O pai estudou ali, mas a mãe era professora ali, né? Anos depois foi diretora, quando ficou grávida do meu irmão, né? Assim que ela assumiu a direção, ela foi grávida do meu irmão, o nosso caçula, né? O Pedro. E aí, com essa coisa da extensão, aconteciam coisas incríveis, né? Teve uma vez que tinha uma campanha de vacinação no prédio antigo. E eu fiquei no cantinho da sala para tentar escapar, porque era injeção, né? E todo mundo me deu lá no cantinho, daqui a pouco aparece, eu nem me lembro quem, alguém da secretaria. Ah, Nando, tu tá aqui, vem cá, vamos lá que vai dar o exemplo. Porque era o filho da dona Traud, fui o primeiro, né? Era uma coisa do outro mundo, né? E com a mãe, primeiro não podia chamá-la de mãe. Então, Ela não deixava. Não, era uma combinação tácita, da porta, do portão para dentro era a dona Traud e o Fernando. Do portão para fora, né, mudava, né? Quanto a ela, eu acho às vezes que ela tem umas memórias que ela inventa. Eu brinco com ela. Quanto a ela que uma vez nós saímos da escola e eu disse para ela, mãe, como é que foi o teu dia? Foi bem. Para mim foi um saco, a professora é uma chata. No caso, isso na terceira série. Quando ela era tua professora. Ela era minha professora. E aí chegou um belo dia que ela começou a dar aula para o 5º ano e tu estavas na 4ª série, é isso? Superada a terceira? Exatamente. A terceira. E eu era um guri inquieto, né? Então eu volta e meia estava fora da sala. E aí passei para a 4ª série. E naquele ano a mãe passou a dar aula na 5ª série, junto com a dona Conceição Weber e a Silvia Snell, né? Elas tinham o apelido de Amemeia, Teteia, Alceia, as 3 bruxas. Você imagina, né? E aí um colega meu, Fernando Melo, filho do professor Ocino Melo, disse, eu vou ano que vem estar no Sinodal. Porque o Sinodal tinha aberto uma 5ª série, que não tinha na época, né? Cheguei em casa e disse, eu queria ir pro Sinodal.
E foi. Fui. Mas que barbaridade. Em 1974, eu tinha 11 anos, né? O que te levou na escolha da psiquiatria? Hein? Quando tu entendeu isso como um caminho e como uma coisa que seria a tua vida? Tu sabe que é muito engraçado, porque quando eu estava no fim do Sinodal, que foi uma escola maravilhosa, que são anos que eu recordo com Sinodal muita... de São Leopoldo. São Né? Leopoldo, eu recordo com muita gratidão, assim, muito carinho, né? Eu tinha a convicção que eu seria um engenheiro aeronáutico. Então eu queria fazer prova para o ITA. Era isso que eu queria. Queria ser um engenheiro aeronáutico. Mas pela paixão por voar? Não sei te dizer porque exatamente, né? Não sei, acho que tinha, sei lá, as fantasias que a gente tem como Ou é guri, para o espaço né? mesmo? Hein? Já tinha Eu aquela acho corrida? eu tinha, sei lá, aquela coisa, queria ser engenheiro, gostava muito de física. Sem querer gostava analisar o muito, psiquiatra aqui, evidentemente. Né? gostava muito de matemática, física, essas coisas todas, tinha professores maravilhosos. E aí eu comecei a me preparar para fazer esse vestibular, um vestibular difícil, né? E eu me lembro que na época, então, não existia internet, né? Óbvio, né? Então, alguém foi a Porto Alegre buscar os livrinhos da URGS. E eu recebi o livrinho, que era o manual do candidato, né? Olhei e disse, meu pai, não tem nada aqui para eu fazer. Eu disse, não, mas como assim? Não, mas faz uma outra engenharia. Eu digo, não, quero engenharia aeronáutica. Não, faz engenharia de Minas. Eu tenho um primo que é engenheiro de Minas, fazia o curso na época, né? Eu disse, não, quero fazer engenharia aeronáutica. Tá, mas se tu não passar, o que tu vai fazer? Eu digo, vou trabalhar contigo no armazém. E faço, eu estou dizendo, não, tu tem que estudar. Meu pai tinha uma coisa muito legal, né? Não, tu tem que estudar. Eu disse, não tem nada que eu gosto aqui. O que eu vou fazer? Eu disse, então faz medicina. Eu digo, tá bom. Botei medicina. Né? Não passei no vestibular do ITA, né? E fiz o vestibular da URGS com o clima de quem não ia fazer. Porque não estava nem aí para Não estava nem aí, então fiquei lá. Mas pensava em voltar no segundo ano, no outro ano e fazer o vestibular de novo, não ia? Tu sabe que aí eu entrei naquela turma, a URGS começou a fracionar, entrava metade do grupo em março, outra metade em agosto, e eu estava nessa segunda metade, eu era dos últimos 60. E aí eu entrei na faculdade naquele semestre, né? E eu não estava maduro, né? É uma idade que a gente raramente está maduro mesmo, vocacionalmente. A quantidade né? de informações que se tinha na época é muito diferente dos dias de hoje, né? Eu era muito curioso, eu sempre fui muito curioso. Eu acho que essa curiosidade que fica até hoje, eu acho que até, não sei se eu botei curioso ali, mas enfim, ela é muito importante, muito útil para mim no meu trabalho. Eu tenho que estar curioso sobre o que está se passando com a pessoa, com o que dentro dela está acontecendo, né? E essa curiosidade, a medicina é deslumbrante, né? Uma coisa fantástica, né? E eu fui ficando no curso, né? E ao longo do curso eu quis ser clínico, neurologista, cirurgião, eu fui sendo... De quem não queria nada, eu esqueci tudo daí. Várias coisas. E tu vê como é tudo casual, né? Num dado momento no curso, a minha turma, meu grupo, que é a medicina, a gente vai tudo junto, assim, né? Seriado, como se diz, foi designada para indicar um representante discente no colegiado do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal. E ninguém queria fazer o tal do troço, sabe? Eu disse, tá bom, então eu vou. Me voluntariei e fui. E eu acabei tendo uma aproximação afetiva com os professores do departamento. Né? Dali a fazer monitoria, né? Fiz o concurso, passei... e me aproximar muito, e me envolver com um grupo de pesquisa, e querer ser um psiquiatra, né? Foi um passo. Eu cheguei ao fim do curso com o dilema se eu faria pediatria ou psiquiatria. E aí a gente tem estágios, tinha na época estágios obrigatórios, existem ainda, mas na época eram 5 estágios obrigatórios e um optativo. O optativo eu tinha feito em psiquiatria. E um dos obrigatórios era pediatria. E eu fiz com grande expectativa e foi bastante sofrido para mim. Porque a experiência que, ao longo do curso, eu tive com pediatria era com a pediatria de posto de saúde, a puericultura, eram coisas mais leves, vamos dizer assim. Né? A experiência de trabalhar numa internação hospitalar com crianças, às vezes gravemente doentes, foi muito perturbadora para mim. Eu ali percebi que eu tinha um limite, né? Que talvez eu quisesse ter filhos, né? E não ser pediatra. Sim.
E acabei, então, me definindo claramente por psiquiatria. E é muito engraçado, porque agora eu olho esse caminho todo e eu penso, eu não poderia ter feito outra coisa. Que maravilha, me arrepiei agora. Como é que é esse projeto de ser vô? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre psiquiatria na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o psiquiatra Fernando Schneider. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o psiquiatra Fernando Schneider. Uma conversa que eu venho buscando há bastante tempo, porque é recomendadíssimo esse craque da psiquiatria, Fernando. Fernando, tu usa muito pouco os fármacos nos teus tratamentos, hein? Eu soube há um tempo atrás que tem gente que acha que eu não gosto de remédio, né? Quando eu estava terminando a residência, meu encaminhamento era para permanecer em Porto Alegre. Eu já tinha um consultório lá. Logo que eu terminei, tinha passado no concurso da prefeitura de Porto Alegre, assumi como psiquiatra da prefeitura. E eu trabalhei no primeiro ano pós-residência, fiz uma seleção e entrei como assistente no serviço de dependência química do Hospital Mãe de Deus, que é um serviço, na época, de referência no país, né? E maravilhoso, maravilhoso, para trabalhar como assistente lá dos colegas de lá. Isso foi encaminhando muito as coisas para eu ficar em Porto Alegre, né? E na época, concomitantemente, se construiu um prédio no que era um terreno da família, ali na esquina da Gomes Portinho com a Bento Gonçalves, o Lincoln Center, né? E meu pai começou, não, por que tu não vem aqui trabalhar aqui? Por que não vem trabalhar aqui, né? Onde é teu consultório? Onde é meu consultório. Até hoje. Até hoje. E eu, pai, pois é, tá, fiquei naquela enrolação. Até que deu uma situação que uma pessoa que eu estava atendendo em Porto Alegre recebeu uma proposta de trabalho em Novo Hamburgo, né? E eu, quer saber? Né? Tá bom. Né? E abri o consultório aqui, e trabalhava aqui um pouquinho e trabalhava em Porto Alegre, né? E aí, eu e a minha esposa da época, a Jaqueline, a gente querendo ter filhos e tal, conforme a gente imaginou, engravidamos, né? E aí começou, né? Quem sabe vamos para Novo Hamburgo, as famílias estão lá, ela é daqui também, e, né? Vamos. E acabamos vindo para Novo Hamburgo, né? Eu voltei a Novo Hamburgo. E se criou uma situação muito peculiar, porque eu sou de Novo Hamburgo, eu sou hamburguense, né? Mas desde os 11 anos de idade eu não circulava, né? Estava em São Leopoldo, depois eu fui direto a Porto Alegre, né? E isso criou uma condição que me surpreendeu, porque quando eu vim para Novo Hamburgo eu imaginava que eu trabalharia muito com o que a gente chama de clínica psiquiátrica, que é aquela coisa médica mesmo, né? De fazer um diagnóstico, de indicar um tratamento, em geral, quando está presente uma doença, um tratamento farmacológico, né? Embora o que eu gostasse mesmo de fazer é psicoterapia. Me sentia um psicoterapeuta. Em Porto Alegre, o meu consultório é um consultório que trabalhava muito com psicoterapia. Para minha surpresa, com o passar essa curiosidade dos anos, tua, né? com o passar dos anos, é assim que se definiu o meu trabalho aqui na cidade, né? Então eu faço, obviamente, sei fazer psiquiatria clínica, vou nos congressos, continuo estudando e tal. Mas o que eu trabalho fundamentalmente é com psicoterapia. E o que acaba acontecendo é que a medicação, que é um grande avanço para o tratamento das doenças psiquiátricas, realmente, antes e depois, eu adoro os remédios. Se a gente pensar como era o tratamento de choque até poucos anos atrás... Na verdade, assim, quando eu fiz a minha residência, os recursos farmacológicos eram muito menores do que agora. Dos anos 90 para cá, houve uma explosão de recursos diversos, na verdade, envolvendo o sistema nervoso central por uma decisão política do governo americano, né? Os anos 90 foi a década do cérebro. E aquele investimento pesadíssimo em pesquisa gerou os exames de imagem, os recursos fantásticos, né? Inclusive para nós na psiquiatria, né? Só que eu sou uma pessoa... eu descrevi assim, conservadora, né? Eu acho a medicação sensacional, quando bem indicado.
na dose adequada, pelo tempo necessário. Né? Ela é um apoio do tratamento. Ela certamente é extremamente útil na presença de uma doença, mas as pessoas vêm para o atendimento porque estão sofrendo. Né? A gente vai procurar... E não é um desequilíbrio químico, simplesmente. Não necessariamente. É isso. Né? Uma avaliação pode nos dar essa ideia. Né? Quando eu dava aula, eu fui professor no Unicinos há alguns anos, eu dizia para as gurias, né? Porque eu digo gurias porque na psicologia a maioria dos alunos são mulheres. Né? Eu dizia para as gurias, olha, sempre haverá sofrimento, mas às vezes vai haver também doença. Né? Então a gente tem que poder detectar a doença quando está presente. Porque daí não usar um recurso como é uma medicação, né? É impor para aquela pessoa que ela permaneça sofrendo por algo que ela pode tratar, né? Se aliviar daquele sofrimento medicamentosamente e até ter mais mente para poder trabalhar na terapia. Né? Porque a pessoa com sintomas fica ali naquele esforço psíquico, né, para lidar com os sintomas, para tocar a sua vida. E é impressionante como as pessoas sofrem e seguem tocando a sua vida. Sofrer é uma escolha, muitas vezes? Eu acho que... Porque parece que tem algumas pessoas que querem viver aquela dor, que precisam se... Que precisam, sim. Eu não sei se elas querem, né? Porque a determinação do sofrimento, muitas vezes, ela é por fatores que a pessoa não está se apercebendo. Né? Ela não é deliberada nem consciente, né? Para usar o termo que todo mundo conhece. Né? São fatores inconscientes que estão operando ali. Né? E eles são universais. Né? Uhum. O que uma terapia pode oferecer é que a pessoa possa entender o que está acontecendo dentro dela. E eu abri meu primeiro consultório em 1989, esse ano faz 30 anos, né, que eu estou trabalhando em consultório. Né? E eu tenho um fascínio interminável, sabe, pelo processo da psicoterapia, porque, diferente do que nos filmes aparece, claro que o filme no cinema tem recursos, vamos dizer assim, cênicos para tentar representar as coisas, né? Uma terapia não é feita de momentos fantásticos, de percepções incríveis, que muda tudo, né? Não é um clique. É uma série de pequenos cliques e às vezes... É sempre mais um, mais um, e mais às um. vezes a gente nem entende direito o que houve. E muitas vezes o que eu digo assim, que uma terapia quando funciona legal, de repente a pessoa me diz, que engraçado, aconteceu tal coisa e quando eu vi eu estava sentindo diferente, fazendo diferente ao natural, porque mudou tanto dela, né? Que maravilha. E eu acho que o que é mais sensacional é que uma terapia, quando funciona, e depende de vários fatores para poder funcionar, ela é um processo que leva a pessoa a ter mais liberdade, sabe? Porque tu te oferece mais alternativas diante das coisas, ela te dá mais ferramentas para a caixinha de ferramentas, né, para lidar com as vicissitudes que são inevitáveis. Né? A vida é feita de momentos bons e ruins, de vicissitudes maiores ou menores. Né? E se a gente tem mais recursos internos... Quando a gente desaba diante de um probleminha, vamos dizer assim, é porque está tudo errado, né? Quando a reação é desproporcional, né, certamente aquele probleminha na mente daquela pessoa está representando uma outra coisa, né? Se ligou a algo, ou algumas coisas dentro dela que transformou aquilo numa coisa muito maior. Eu vejo, Fernando, as pessoas muito cansadas e várias vezes me sinto, eu sentado no divã aqui, várias vezes a gente se sente assim, porque parece que o nível de exigência está cada vez maior, o nível de informação, a forma como a gente está perturbado pela informação no dia a dia, por ser acionado a todo instante por todas as ferramentas que a internet, sobretudo, nos propõe. Como é que faço a buscar algum equilíbrio? Assim? Isso é um problema que vai agravando ainda mais? Isso é o que tem trazido a doença ainda mais à tona ou a dor? Eu vou te dizer assim, eu acho que as redes sociais são uma ferramenta, né? E como toda ferramenta, o que elas vão determinar depende da mão que está mexendo com ela. Né? Então, por exemplo, um lado muito, muito positivo disso é que as pessoas elas têm muito mais acesso à informação.
Acho que muitas vezes tem gente que não sabe o que vai fazer com tanta informação e às vezes a informação até é excessiva ou a pessoa não consegue filtrar de tanta informação o que é realmente informativo e o que é desinformação. Né? Eu sou um dos médicos que acha bom o paciente que chega e leu e pesquisou e tal e vem com perguntas, né? E a gente pode conversar num outro nível, até porque às vezes as informações que a pessoa tem são incorretas, né? Leu, sei lá, alguém disse, alguém falou, alguma coisa assim, então a gente pode conversar claramente sobre isso. Né? Mas muita gente sofre mesmo pelo impacto, né? A gente às vezes tem contato com coisas que antes de ter acesso às redes sociais a gente não via, né? Não sofria. É. Pela nossa ignorância que seja, deliciosa ignorância, por um lado. Como é que é esse projeto Ser Vovô, hein? Na verdade... Esse projeto é teu, os filhos já estão avisados disso? Na verdade, não é um projeto, porque o projeto teria que ser deles, né? Na verdade, eu só coloquei isso porque é muito engraçado, né? Eu ainda sou muito novo para ser avô, né? Mas eu estou ouvindo de várias pessoas, cada vez mais próximas etariamente, que é uma vivência extraordinária, né? E realmente a possibilidade, né, de ter de novo contato com as crianças, né, é uma coisa sensacional, né? Para a mãe, por exemplo, o nascimento do meu sobrinho mais novo, que era bem mais novo, né, que os outros netos, né? A Cris tem o João Pedro, que já está com 20 anos, a Amanda e o Gustavo, né, estão 28, e o Guilherme tem 5. E o Guilherme foi o filho do meu irmão mais novo, o Pedro, ele foi uma figura que preencheu muito de vida, né? A nossa família como um todo, ele é sensacional, o Guilherme, né? E ele também chegou num período importante para a mãe, né? Porque ela teve de novo uma coisa de vida muito grande, na época estava ainda, né, se recuperando do luto da morte do pai. Né? E eu me encanto com o Gui, né? O Gui é uma figura, assim, é um guri muito esperto e tal. E eu vejo que eu me encanto com as crianças, então por isso eu acho que eu estou ficando pronto para ser avô, mas por enquanto eu fico curtindo meu gato, entendeu? Fernando, adorei conversar contigo, evidentemente que a gente tem inúmeros assuntos para desmembrar, para aprofundar, né? E é sempre muito bom conversar com pessoas inteligentes que têm a didática que tu tens, né? São mais de 13 anos de docência, né? Mas de ser tão ilustrativo, né? Pedagógico como tu és. E quero desde já deixar esse convite para te voltar conosco em vários momentos, em outros programas, porque é uma sumidade na nossa cidade que eu faço questão de poder conviver, de poder compartilhar com o nosso telespectador, na medida, evidentemente, daquilo que tu puderes estar conosco. Agora né? que a gente se achou finalmente, né? Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito honrado. Hoje, numa conversa de peso com o psiquiatra Fernando Schneider, Fernando Muhlenberg Schneider, que é outra história maravilhosa, a inclusão desse Muhlenberg aqui. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.